A paz do Senhor, adolescentes! E nós estamos aqui para mais uma aula da EBD. A EBD que é a maior escola do mundo. E, gente, vocês estão vendo que a gente ainda está no clima do Holy Teens. E você que ainda não assistiu, gente, esses 3 dias de ministrações poderosas. Já foi forte, não foi? 3 dias, Meu ó. Deus, Duda, fala, o que nós vivemos? Coisas O Chamas no Altar, a banda Holy Fire. Gente, foi poderoso. A gente ainda tá com o coração inflamado. Você visitante que nos visita, que ainda não viu o grande congresso, conferência de jovens e adolescentes, vai lá no canal da Marcas pra você assistir. Amém? Isso aí. E seja muito bem-vindo, você visitante, você aluno, para mais uma aula. Já compartilhou aí esse vídeo para que mais pessoas possam assistir, já curtiu, comenta no chat. Quanto mais você comenta, mais esse vídeo chega também a mais pessoas, amém? E para começarmos essa aula maravilhosa, vamos agora orar com o tio Júnior. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, nesta EBD para aprendermos mais da Tua Palavra, Senhor, esse assunto tão maravilhoso que vai edificar nossas vidas e todos os que estão nos ouvindo. Que o Senhor venha dar direção em todas as coisas, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tio Júnior, tá forte essa lição esse trimestre, hein? Tá mesmo, viu? Gente do céu, olha isso aqui. Meu Apóstolo Deus. Paulo, o grande missionário, Nossa, né? Pra falou qualquer um, Apóstolo não. Paulo, eu já arrupiei todinha. Sim. É muito forte. Tio Júnior, o que nós vamos ver ao longo dessa aula em específico, hein? Então, essa aula é uma continuação da aula passada. Na aula passada, né, nós aprendemos aqui sobre a história da conversão de Paulo, né, com uma história muito bonita, muito impactante. E a partir desta aula aqui, nós vamos estar aprendendo os primeiros passos de Paulo, né? O que aconteceu depois da conversão de Paulo? É isso que nós vamos estar estudando aqui. O que aconteceu? Para onde ele foi? O que ele fez automaticamente? O que aconteceu no caminho, né? Se houve um processo para ele começar o seu ministério. Então nós vamos estar aqui falando um pouquinho sobre isso hoje, né, Duda? Isso mesmo. Então, antes da gente começar mesmo, introduzir na aula, vamos para a nossa leitura bíblica em classe. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou o Lucas e hoje eu vim fazer a leitura bíblica de hoje, que se encontra em Atos 11, e 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso, à busca de Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. E essa foi a leitura de hoje. Até mais, adolescentes. Amém, glória a Deus. E então, vai um desafio pra você, adolescente. Eu tô participando também, tá? Então, se eu acertar, o prêmio é meu. Ganha um prêmio, a ser decidido ainda. Pode ser um lanche na cantina, galera? Ah, arrasou, hein? Um lanche, Fechou. até eu queria concorrer, posso? Isso aí. Ué, mãe? Eu queria concorrer, ué. Um lanche na cantina do dia da lição, dia de hoje, pra quem acertar quantas vezes vai aparecer a palavra verdadeira conversão na tela. Verdadeira conversão é a chave? É a chave. Gente, quem tá dormindo, que ainda não tomou aquele café, ó, vai Então já passar- levanta, já toma, levanta, lava esse rosto, tira essa remela, porque é forte, hein, Brasil? que tem prêmio em jogo. Vamos começar então. Bom, como o Divino falou, a nossa aula de hoje vai tratar um pouco sobre o início do ministério de Paulo. Antes dele se tornar o apóstolo Paulo, no auge de seu ministério, ele teve que passar pelo processo de conversão e de amadurecimento espiritual e formação do seu caráter, agora que ele tem a Cristo e o Espírito Santo morando em si. Isso foi essencial para que ele cumprisse o chamado dele, que não era um chamado pequeno. Grande. Exatamente. Então, esse tempo de amadurecimento espiritual, antes que ele realmente iniciasse seu ministério, foi essencial para que ele exercesse com excelência aquilo que Deus tinha preparado para ele. É claro também que durante o ministério dele teve muitas dificuldades, muitos problemas, muitas perseguições, só que isso não parou Paulo. Muito pelo contrário, o incentivou, e o Espírito Santo estava com ele para que ele se tornasse um líder exemplar, como a gente vê hoje na Bíblia, né? E hoje, então, nós vamos aprender um pouco sobre como foi esse início de ministério, o que ele fez antes de começar a primeira viagem missionária dele, o tempo que ele passou em Damasco, o tempo que ele passou em Jerusalém, e isso é com a tia Renata.
Meu Deus, gente, meu coração se enche de alegria de poder falar do grande apóstolo Paulo, o maior bandeirante do evangelho, o homem que mais formou cooperadores no evangelho de Cristo, aquele que escreveu praticamente, né, metade das cartas, né, dos livros do Novo Testamento. 13 cartas já são assinadas pelo apóstolo Paulo. Então você veja como que a grandeza do chamado do apóstolo Paulo, um homem que formou Timóteo, gente, que foi um homem dessa envergadura, Tito, tantos outros. E veja, quem tem um chamado tão grande desse não começou na grandeza do chamado. Ou seja, ele teve, até chegar a ser o grande apóstolo Paulo, realmente, como o Duda falou, ele passou por um período muito difícil. O chamado do apóstolo Paulo, até porque Saulo, como assim era conhecido, Saulo era uma pessoa extremamente zelosa da lei de Moisés. Nós estamos falando de alguém que ele fala, eu sou fariseu, quanto à lei eu sou fariseu, ou seja, eu tenho excesso de zelo pela lei. Paulo era um perseguidor sincero, ele acreditava que os que eram seguidores, né, do caminho, ou seja, seguidores de Cristo, eram uma seita, ou seja, que estavam contrários aos ensinamentos de Moisés, ele era zeloso quanto a isso. Então, ele era um israelita, também tinha cidadania romana, tinha o apoio das autoridades para perseguir os cristãos. Então, quando Paulo ele aceita Jesus, encontra de maneira miraculosa Jesus no caminho de Damasco, foi uma conversão cheia de milagres. Jesus aparece, o próprio Jesus ressurreto para ele. Paulo fica cego. Singular, né? Algo singular. E veja, ele é o único apóstolo que vai ser chamado por Jesus ressurreto. Todos os outros apóstolos foram comissionados com Jesus em vida. Agora, ele não. Ele foi comissionado pelo próprio Jesus ressurreto. Foi Jesus que disse que eu vos chamei, eu te nomeei para ser apóstolo dos gentios, para anunciar meu nome perante reis. E você veja, quando Paulo tem essa conversão, ele se dirige a Damasco, Paulo que ficou cego, o anjo precisou aparecer alguém, você já viu na aula passada, para que alguém tivesse coragem de ir lá pregar para Paulo, falar para Paulo. E o Espírito Santo falou para Ananias, Ananias, vai lá, porque lá na rua direita, na casa de um Saulo, de um Judas, aliás, tem um homem chamado Saulo. Esse homem é vaso escolhido, é vaso precioso para mim. Então, não sei qual é a sua história hoje, adolescente. Talvez você tenha um passado que te condena. Como eu, se eu for olhar o meu passado, eu não estaria aqui. Porque quantas coisas da minha história me desautorizam, elas não glorificaram o nome de Deus. Paulo disse, ele mesmo disse ao Espírito Santo, quando o Espírito lhe disse que ele não seria benquisto em Jerusalém, Senhor, mas eu fui perseguidor da igreja. Senhor, a maior diáspora dos cristãos naquele momento, quando Estevão foi morto, eu estava lá, eu consenti com a morte dele, eles têm razão em me odiar. Mas mesmo assim, com essa história, Deus virou o jogo. Depois que ele teve o encontro, nunca mais Paulo foi o mesmo. E hoje, tio Júnior, Duda, o que nós percebemos? Muitos de nós, às vezes os adolescentes, eles têm nome de que seguem a Cristo, de que aceitaram a Jesus, de que teve um encontro pessoal com Jesus. Alguns de vocês já foram até batizados com o Espírito Santo, mas não se vê um antes e um depois na sua vida. A gente vai ver que Paulo se tornou um amante de Cristo, um proclamador incansável da verdade de Cristo. Paulo tinha os olhos fechados para a lei de que Jesus era o Cristo. E agora, ele mesmo anunciava com verdade de que Jesus era o grande Messias esperado de Israel. Exatamente. O que é interessante é que até a própria revista fala que o talento, entre aspas, que Paulo tinha para perseguir os cristãos, a mudança que Cristo causou nele foi tão drástica, foi um giro de 180 graus, que todo esse talento que ele tinha, ele estava usando agora para pregação do evangelho, né? Para proclamar, para pregar o nome de Jesus. Isso é tão verdade, né, Júnior? Não, é interessante, né? Dando sequência aqui, né? O que a Renata falou. Assim que ele teve aquela experiência ali na casa de Ananias, e o próprio Jesus apareceu para ele, depois ele foi para a casa de Ananias, né? A ficha caiu que o Jesus que ele estava perseguindo, né, é o Messias, aquele que foi crucificado em Jerusalém. O mais aguardado de todos. O mais aguardado de todos. Então caiu a ficha. E aqui na lição nós vamos aprender isso, pessoal. Automaticamente, né, ele como era um entusiasta, né, da lei, ele automaticamente estava no sangue dele, né, esse entusiasmo. Ele
naturalmente, a primeira coisa que ele foi fazer, ele foi falar para todo mundo que Jesus era o Messias. Ele quis falar para todo mundo, desesperado. Foi na sinagoga, mas só que não aconteceu da forma que ele esperava. Né? Ele esperava que as pessoas iam ouvir ele, mas não foi isso que aconteceu. Exatamente. Paulo, ele teve a primeira experiência de perseguição dele com essa situação aí, né? De que as pessoas rejeitaram a palavra que Paulo estava dizendo. Eles rejeitaram a Cristo. Tanto que, se não fosse alguma das poucas pessoas que realmente aceitaram a palavra fugirem com ele por meio de um cesto na muralha de Damasco, ele teria sido morto pelos seus perseguidores. Até porque Jesus disse, dura para ti recalcitrar contra os meus aguilhões, ou seja, perseguir os meus escolhidos. E ali estava começando, né, irmã Renata, um processo, né, de amadurecimento, né, na vida de Paulo, no ministério dele. Dali ele teve que sair fugido, né, para uma cidade. Continue, irmã Renata. Não, isso é muito verdade. Hoje eu converso com muitos adolescentes, né? E eu acho lindo o desejo que eles têm pelo ministério, tio Júnior. Vontade mesmo de exercer grandes ministérios, né? De servir ao Senhor de forma grande ali, de ter um impacto no evangelho. Mas aqui você percebe que o maior homem, talvez o maior nome hoje registrado, né? De um homem que mais fez pelo evangelho, que nós temos notícia, é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, Deus o preparou praticamente durante 14 anos, antes mesmo dele começar suas viagens missionárias. Ali, quando ele é reconhecido mesmo. Quando ele tem autoridade agora para não ser mais Barnabé e Paulo, mas Paulo e Barnabé. Ou seja, Paulo foi um homem de deserto. 3 anos Paulo passou no deserto da Arábia. Ele aprendendo com quem? Com o próprio Cristo ressurreto. Paulo teve que se esvaziar de todo o conhecimento farisaico, de tudo que ele aprendeu e reaprender, lendo agora tudo com a perspectiva, os profetas, com a perspectiva de Jesus. Ele tinha que saber que aquele Jesus, homem que morreu na cruz, era o Messias, então isso implicava numa leitura total diferente que os fariseus faziam. Então Paulo estava experimentando algo que ele nunca imaginou. Paulo teve que ser afinado, ele que tinha o conforto de ser protegido pelas autoridades, não tinha mais agora isso, né? não tinha mais costas protegidas, não tinha essa retaguarda política, vamos dizer assim, mais. Por quê? Porque agora ele passa a ser um perseguido. E é interessante que Paulo, quando ele sai de Damasco ali, fugido, como foi dito aqui, por um cesto ali, numa brecha dos muros, ele vai a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, que ele achava assim, poxa, eu tô chegando agora no centro, né, onde estão os maiores convertidos ali, o centro da igreja em Jerusalém, o apóstolo Tiago, Os discípulos, os discípulos, Tiago, exatamente. Pedro. Mas quando ele chega lá e vai dizer que ele teve com Pedro e com Tiago, veja, havia uma dissensão. Porque as pessoas diziam, meu Deus, como Ananias, gente, esse é o Paulo. Saulo, o grande perseguidor. E havia duplo ânimo. Uns que viam com veemência como ele apresentava Cristo com verdade e aceitavam, e outros que o rejeitavam por medo. Diziam, não, deve ser um infiltrado em nosso meio. Paulo sofria o peso de um passado que ele condenava, o desafio de ver a incredulidade dos corações, o desafio de ser perseguido agora como quem ele perseguia por anunciar a verdade. E eu digo para vocês, Paulo, o grande apóstolo Paulo, finaliza a sua carta deixando um lembrete, uma carta para o seu fiel discípulo Timóteo, dizendo, Timóteo, milita com verdade o seu chamado. Não abra mão, olha para mim, ser fiel até a morte. E você veja, hoje, será que vocês almejam um ministério que é capaz, adolescentes, de ser treinado no silêncio do deserto, na solidão do deserto, nas provações, nas perseguições? Porque hoje, quando a maioria fala que almeja um ministério, eles estão pensando nas pontes aéreas, eles estão pensando nos grandes congressos Brasil e mundo. É nisso que eles estão pensando, no nome deles sendo citados. Mas aqui nós estamos vendo um ministério que foi tratado em dores, em perseguição, onde as pessoas não compreendiam a sua chamada. Paulo sofreu para se tornar quem ele foi. E ainda assim, a sua vida foi terminada como um mártir do evangelho. Não há glória humana no ministério. Não há honra humana no ministério. Servir a Jesus é um convite a com ele padecer, para com ele ser glorificado. Glória a Deus. Para darmos seguimento, então, à nossa aula, vamos entender um pouco sobre o amadurecimento espiritual de Paulo de uma forma um pouco mais dinâmica.
E aí, meus caros adolescentes, estamos aqui agora no momento do Você Sabia, onde vamos falar algumas informações que irão agregar o conteúdo da nossa aula. E hoje vamos falar um pouco mais sobre o nosso querido apóstolo Paulo, só que quando ele era antes de Paulo, e sim, Saulo. Saulo, ele era conhecido como perseguidor dos seguidores de Jesus. As pessoas de sua época o viam e sentiam medo de serem presas por ele. Por um lado, os cristãos tinham medo da perseguição que ele tinha promovido, pois muitos tinham sido mortos, presos ou chicoteados por elas. Já por um outro lado, Saulo tinha passado por uma experiência de transformação e desejava caminhar em comunhão com os demais discípulos. Felizmente, os irmãos em Cristo entenderam a mudança que Deus tinha feito na vida de Saulo. Porém, a rejeição por parte dos judeus vai ser constante no ministério do apóstolo. E esse foi o nosso Você Sabia de hoje, meus caros adolescentes. Espero que tenha agregado na sua aula para poder conhecer um pouco mais da vida e do ministério do apóstolo Paulo. Fique na paz e tchau! Amém, glória a Deus. Podemos entender então um pouco mais sobre o amadurecimento espiritual de Paulo, até reforçando um pouco o que minha mãe tinha dito antes, né? Mas ainda ficou uma dúvida. O que será que aconteceu nos chamados anos ocultos ou silenciosos, que a Bíblia não detalha tanto assim da vida de Paulo, da sua carreira, do seu ministério, antes dele começar mesmo o seu ministério, a sua chamada? Muito bem, adolescentes, estamos aqui para falar um pouco sobre Paulo, e uma pergunta interessante foi feita de que Paulo estava fazendo após a sua conversão. Muito legal isso, pensarmos um pouco nisso. Primeiro, entendemos que Deus, ele prepara as pessoas. É muito importante lembrarmos, por exemplo, de Moisés, que ficou 40 anos no palácio, depois 40 anos no deserto, ali junto ao seu sogro, e Deus estava preparando Moisés para os próximos 40 anos. Deus sempre prepara primeiro as pessoas. Foi assim com José. José, antes de reinar ao lado de Faraó, ele também foi preparado, um jovem que foi preparado para essa fase. E com Paulo não foi diferente. Em Gálatas, quando nós lemos em Gálatas no capítulo 1, no versículo 17, Paulo fala exatamente isso, que ele, por algum tempo, ele vai ficar na Arábia, né, em Damasco, após a sua conversão. Ou seja, ele estava sendo preparado por Jesus. Ele precisava ser preparado para assumir uma grande obra, uma grande tarefa que ele havia sido comissionado. Então, nada mais, nada menos, ele estava se preparando. Por certo, com certeza lendo mais, entendendo mais as Escrituras, vendo Jesus, enxergando Jesus no Antigo Testamento, nas leis, em todo o processo da criação. Paulo foi então compreendendo melhor essas coisas. Paulo estava se preparando, Deus estava ali, né, preparando o apóstolo Paulo para que ele então viesse a assumir essa grande tarefa que é o apóstolo dos gentios. E o apóstolo que escreveu várias cartas, e nós somos hoje agraciados porque o Espírito Santo o usou poderosamente. Amém? Deus abençoe vocês. Que legal, né? O nosso próximo tópico da nossa lição fala um pouco da perseguição de Paulo, da resistência que o povo da própria nação dele tinha em relação a pregação de Paulo, né? Por que eles resistiam tanto à pregação de Paulo e a ponto de perseguir ele, querer matar, né? Mais para frente no ministério dele, nós vamos ver que ele foi perseguido e preso, eles queriam matar ele, né? Mas é porque a pregação principal de Paulo é falar para os judeus que Jesus era o Messias, né? Toda forma era tentar provar para os judeus que ele era o Messias. E o povo não aceitava isso, porque eles tinham a lei de Moisés, ou Moisés como o Supremo, né? Não caberia outra pessoa ali. Mas as Escrituras, né, é claro que tinha promessas em relação ao Messias, o Messias triunfal, que seria, como eles esperam, né? O Messias que viria como um rei, como se fosse Davi, um rei conquistador, que dominou todas as outras nações, ia livrá-los, né, do jugo da escravidão de Roma, que eles estavam ali, né,
passando todo aquele sofrimento, então eles esperavam esse Messias, um libertador. Mas não foi isso que aconteceu. Porque a Bíblia tem promessas, a profecia, né, sobre o Messias, ele vai vir triunfal, sim, né? Mas a Bíblia diz que ele veio para triunfar, né, como sofredor, como um Cordeiro Santo de Deus, né? Ele veio triunfar sobre o pecado. Ele veio triunfar sobre a morte. Ele veio estabelecer o seu reino aqui. Então os judeus não entendiam isso. Era muito simples, né? Para eles acreditarem, né? Era muito simples, né? Então por isso toda essa perseguição. E fazendo uma aplicação para nossas vidas hoje, né? Nós que nos convertemos a Jesus, nós precisamos ter a mesma disposição de Paulo. Paulo, com muito entusiasmo e muita dedicação, ele queria de qualquer forma provar para os seus conterrâneos ali, né, que Jesus era o Messias. E nós precisamos estar com o mesmo entusiasmo, provar para as pessoas, né, que elas estão perdidas, que elas são pecadoras, que elas precisam de um Salvador. E esse Salvador é Jesus, que ele veio e morreu, né, para salvá-las. Né? Então elas estão perdidas, sofrendo por causa dos seus pecados. Os pecados causam sofrimento na alma. E Jesus veio para solucionar todas essas coisas. Cabe a nós, né, assim, com a mesma disposição de Paulo, buscar, né, falar para as pessoas que Jesus é o Salvador. Né, é verdade. E Paulo, tio Júnior, desde quando ele foi batizado, ele foi incansável em anunciar essa mensagem. Isso. Muitos se converteram, mas a grande maioria que ouviram Paulo não se converteu. Como os que ouviram a Jesus. Muitos se converteram, muitos não creram. A maior parte da nação judaica não creu. Essa resistência à mensagem do evangelho vai sempre existir, né? Exatamente. Por quê, Duda? Vocês saem no evangelismo, e aqui na igreja nós temos essa prática do evangelismo, principalmente aí com os jovens, e muitas vezes voltam frustrados. Poxa vida, teve evangelismo que foi 300 almas, teve um que só foi 40 almas, e aí? Vocês plantam a mensagem. Agora, quem é que vai dizer, quem vai ser salvo, quem faz a obra e traz a palavra para que ela caia no coração e gere fruto de arrependimento é o Espírito Santo. Então, a nossa tarefa é anunciar. Paulo foi morto, assim como Jesus, porque não aceitaram a mensagem. Dizer que Jesus era o Filho de Deus, o próprio Jesus dizer isso, foi uma blasfêmia. Não foi aceito. E ainda hoje a mensagem do Evangelho é uma mensagem que repele. O Evangelho é a única religião do mundo que tem a pretensão de exclusividade. Não há Deus fora do nosso Deus. Não há salvação a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo. Todas as religiões dizem, não tem problema, desde que você tenha os seus princípios morais, éticos, você é salvo. Nós anunciamos Cristo e Cristo crucificado. A salvação dos homens passa pela cruz de Deus, aonde o Filho foi morto para a remissão dos nossos pecados. Houve derramamento de sangue. Essa não é uma mensagem que vai agradar a maioria. É por isso que hoje nos púlpitos nós estamos vendo mensagens vendidas. São pregadas para agradar quem ouve, não comprometida com a verdade quem deu. É verdade que Paulo foi um perseguidor. E o próprio Deus disse para Ananias, Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto ele há de padecer ainda pelo meu nome. Porque na caminhada para pregar o evangelho, nós experimentaremos o padecer pelo nome e pela mensagem. Por isso, muitos que são atraídos para o ministério com facilidades, com promessas de grandiosidade, por vaidades, eles certamente se decepcionarão. Porque muito cedo, quando a perseguição vier, quando o tempo de solidão vier, quando o tempo de incompreensão daqueles que te ouvem vier e você não for mais aplaudido, se você não souber quem te chamou, você abandona o ministério. Infelizmente. Essa é a realidade. Essa é a realidade. É isso aí, Renata. Lembrei do versículo que Paulo falou, né? Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio para morrer, né, a nossa morte, morrer no nosso lugar e salvar-nos dos nossos pecados, né? É isso aí. Quem tem o Filho
Tem a vida. tem a vida eterna. Glória Quem a não Deus. tem o Filho, Não tem a vida eterna. Então, essa é a mensagem central do Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem sobre uma ideologia, sobre uma filosofia, sobre um pensamento. Não. O Evangelho é a história de uma pessoa poderosa, a pessoa bendita de Jesus. Glória a Deus. Todo o Velho Testamento é uma encenação da pessoa bendita de Cristo, de que viria para morrer em nosso lugar. Ele veio, ressuscitou e nós aguardamos ele vir. Glória a Deus. Eita, Glória a glória! E nós aprendemos aqui, adolescentes, finalizando então, que a história de Paulo nos inspira. Paulo também precisou de retaguarda. Quando Paulo chega em Jerusalém incompreendido, ele precisou de alguém que o apresentasse lá, que contasse a sua história, que muitas vezes as pessoas não vão acreditar na gente. Mas havia um lá que tinha mais moral, vamos dizer assim, naquele tempo do que ele. Era Barnabé. Eu amo a história de Barnabé. Barnabé, filho do encorajamento. O homem da exortação, o homem que era um animador quanto mais. Engraçado que o nome dele não era esse, mas ele foi apelidado pelos apóstolos. De Barnabé? De Barnabé. Ele era José, foi apelidado de o filho. Olha que apelido, hein? Apelido que tinha a ver, porque Atos diz que ele era homem de bem, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E como que Barnabé foi essencial E Barnabé, na guarda de quando Paulo, ele né? percebeu que Paulo era quem era, mas era desacreditado, ele disse: anda comigo. Ele percebeu o potencial. Ele percebeu, ele foi buscar Paulo em Tarso e disse: Paulo, a igreja em Antioquia está crescendo assustadoramente. Lá, eles estão pregando para gregos. Ele sabia que o chamado de Paulo era para os gentios. Então, ele vai lá, chama Saulo aqui, né, para participar. E Antioquia era a igreja dos sonhos de qualquer pessoa. Lá havia doutores e profetas. Olha, Atos 13 diz que lá estava Barnabé, estava Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, e Saulo. Ou seja, quem não queria estar numa igreja dessa? Onde tinha doutores e profetas, dons espirituais e sabedoria e ensinamento. Mas Paulo, antes disso, ele aceitou os tempos de tratamento de Deus. Ele aceitou sofrer pela causa. Então, que você que me ouve hoje, adolescente, saiba que vai haver momentos que você vai precisar andar na retaguarda de pessoas. Às vezes o seu nome vai ficar retido até que você esteja preparado. Bom tempo foi Barnabé e Paulo, até que Paulo assumisse a liderança. E isso foi uma obra do Espírito. Barnabé sempre soube. Então era Paulo e Barnabé. Agora quem tinha a direção do ministério era Paulo. Espere o tempo. Não trabalhe para se autopromover. As redes estão cheias de pessoas que querem apenas se promover. Mas espere Deus soprar o seu nome. Espera Deus te levar no tempo dele. Se foi assim com o grande apóstolo Paulo, não será diferente conosco. Glória Amém? a Deus. Amém. Glória a Deus por essa aula. Vamos e agora então vai pra- chegar um momento muito importante, Duda. Fala pra gente. Momento das ofertas, adolescentes. Vamos então ofertar com todo o nosso coração. Temos várias formas de ofertar. Pix, PicPay, que tá aparecendo aqui na tela, conta bancária, ou você pode trazer à noite aqui no culto. Além também do projeto 1000 Valentes. E você pode ser o valente que vai contribuir para nos ajudar a adquirir esse espaço tão maravilhoso, né? Que é a Igreja Marcas do Evangelho, que tá aparecendo aí na sua tela. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus.
E aí, meus caros adolescentes, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente absorveu o conteúdo dessa nossa lição. Então, vem comigo para a nossa primeira pergunta. Primeira pergunta. Como Paulo escapou dos judeus que queriam matá-lo em Damasco? Alternativa A, fugiu a cavalo. Alternativa B, desceu os muros por um cesto. Alternativa C, desceu os muros com uma corda. Ou alternativa D, foi transladado. Vamos lá? Tempo na tela. E o nosso tempo acabou e a resposta certa dessa pergunta com certeza é a alternativa B. Desceu os muros por um cesto. Segunda pergunta. Quem foi buscar Paulo para auxiliá-lo no início de seu ministério? Alternativa A, Marcos. Alternativa B, Silas. Alternativa C, Barnabé. Ou alternativa D, Timóteo. Vamos lá? Tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta certa dessa pergunta é a alternativa C, que foi Barnabé. Terceira pergunta. Onde os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos? Alternativa A, em Jerusalém. Alternativa B, em Roma. Alternativa C, em Antioquia. Ou alternativa D, em Cafarnaum. Vamos lá? Responde no chat porque... tempo na tela. E espero que tenha respondido no chat e principalmente tenham notado com a letra C, que é a resposta certa. Foi em Antioquia. Quarta e última pergunta. Por que os judeus convertidos tinham resistência a Paulo no início de seu ministério? Alternativa A, pelo fato de ele ser romano. Alternativa B, por ele ser um novo convertido. Alternativa C, porque não era conhecido. Ou alternativa D, por ele ser conhecido como perseguidor da igreja. Vamos lá? Responde aí no chat. E acabou nosso tempo e a resposta certa dessa última pergunta, se você respondeu alternativa A, pelo fato de ele ser romano, eu sinto muito, mas na verdade você acabou de errar. Porque a resposta certa dessa última pergunta é a alternativa D, por ele ser conhecido como perseguidor da igreja. E foi isso, meus caros adolescentes, esse foi o nosso quiz. Espero que tenham absorvido um pouco mais do conteúdo da nossa lição e também tenham acertado todas as perguntas. É isso, fiquem na paz e tchau! E depois de tantos aprendizados preciosos sobre a vida do grande apóstolo Paulo, porque foi forte hoje, não foi? Foi, gente. Meu Deus, queria agradecer desde já a participação do diácono Gilson Júnior, meu marido, homem lindo que está aqui conosco, minha filha Maria Eduarda. É um prazer. Você que esteve conosco, foi uma alegria ter vocês conosco. E fique ligadinho esse trimestre, porque essas lições serão preciosas. Não deixe de anotar, de ler de novo, para que você reforce esse conhecimento. E agora, para encerrar, Diácono Júnior vai estar orando, amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, te louvamos, Senhor, por esse momento passado aqui, Senhor, onde estamos aprendendo, Senhor, a Tua palavra, que esta palavra, Senhor, ache lugar no nosso coração e venha frutificar na nossa vida, na vida dos adolescentes que estão aqui, e que o Senhor venha fazer, Senhor, uma obra poderosa na vida de cada um, guardando, livrando, Senhor, cumprindo na vida de cada um os Teus planos, os Teus propósitos, Senhor. Nós te louvamos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, adolescentes. Tchau, Glória a Deus. adolescentes. Tchau.